Senhoras e senhores, iniciaremos agora o painel Reformas da Previdência e Magistratura. Para compor a mesa, convidamos Sua Excelência, o deputado federal Rodrigo Pacheco. Sua Excelência, o ex-ministro da Previdência Social, servidor de carreira, Carlos Eduardo Gabas. Sua Excelência, o diretor de Seguridade da FUNPRESP-JUDE, Edmilson Enedino das Chagas. Senhoras e senhores, antes de passarmos ao presidente da mesa, gostaríamos de lembrar aos magistrados que desejam trocar de comissão que podem realizar essa alteração no credenciamento apenas hoje pela manhã. Lembrando também que amanhã todos deverão retirar as suas pulseiras para a festa de encerramento, que acontecerá no espaço Mix Garden com show da banda Biquíni Cavadão. Esses informes procederemos também após o encerramento deste painel. Inicialmente, ouviremos o presidente da mesa, Sua Excelência, deputado federal Rodrigo Pacheco. Muito bom dia a todos e a todas. Eu cumprimento a magistratura do trabalho do Brasil, reunida nesse grande evento. Agradeço imensamente o convite que me foi feito para presidir esse painel. Cumprimento e saúdo todos os juízes do trabalho brasileiros, na pessoa do Dr. Guilherme Guimarães Feliciano, presidente da ANAMATRA. Teremos nesse instante o painel Reformas da Previdência e Magistratura, com a presença dos nossos painelistas, inicialmente o ex-ministro Carlos Eduardo Gabas, contador e ministro da Previdência Social no ano de 2015, servidor de carreira do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, tendo exercido importantes funções no Seguro Social. Contribuiu para a organização sindical da categoria previdenciária e colaborou no processo de reeleição do presidente Lula, onde coordenou o grupo de trabalho responsável pela elaboração do programa de governo do Partido dos Trabalhadores na área de Previdência Social. Foi consultor e avaliador do Programa de Qualidade do Governo Federal nos anos de 2001 e 2002. No mesmo ano, assumiu a coordenação de qualidade de projeto Novo Modelo de Gestão do INSS. Em 2003, sob o comando de Ricardo Berzoini, no Ministério da Previdência, assumiu a Superintendência Estadual do INSS em São Paulo. No cargo de secretário executivo do Ministério da Previdência Social, participou da elaboração da Lei do Nexo Técnico Epidemiológico, que trata sobre a inversão do ônus da prova em casos de acidente de trabalho e doenças profissionais, e da criação da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, PREVIC. Presidiu a Organização Ibero-Americana de Seguridade Social, participou em negociações de acordos internacionais de previdência social no Japão e nos Estados Unidos, garantindo proteção aos cidadãos brasileiros que residem no exterior. Já havia assumido interinamente o Ministério da Previdência no ano de 2008, retornando ao posto na condição de ministro com a saída de José Pimentel, em 2010, que reassumiu o mandato de deputado federal. Esse, portanto, o breve, porém vasto currículo do nosso painelista, ministro Carlos Eduardo Gabas. E também com a honra da presença do Dr. Edmilson Enedino das Chagas, diretor de Seguridade da FUNPRESP-JUDE, diretor de Seguridade da FUNPRESP-JUDE, servidor de carreira do Ministério Público da União, MPU, especialista em Direito Público e em Gestão Executiva de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, Fundos de Pensão, professor de Direito Administrativo em instituições de ensino superior no Distrito Federal e administrador responsável pelo plano de benefícios. Então, com a brevidade que nos impõe do tempo desse painel, eu passo imediatamente a palavra ao nosso primeiro conferencista, ministro Carlos Eduardo Gabas, que dispõe, a princípio, do tempo de 20 minutos. Me avisa quando faltando 5, por favor. Pode interromper, viu? Tá bom, interrompe, tá bom.
Muito bom dia a todas os senhores. Eu quero agradecer ao meu amigo Guilherme Feliciano o convite de estar aqui com vocês hoje, dividindo um pouco dessa experiência que foi ter sido servidor de carreira da Previdência desde 85 e, a partir de 2003, de 86 a 2003, sendo dirigente sindical, ajudando a organizar, inclusive, o sindicato da minha categoria, e depois assumindo funções de responsabilidade no governo do presidente Lula. Fui ministro do presidente Lula e ministro da presidenta Dilma na área de Previdência. O Guilherme, quando me convidou, me deu a missão de trabalhar com vocês, de tratar com vocês a tal da reforma da Previdência. Qual a relação que ela tem com o mundo do trabalho, qual a relação que ela tem com os juízes do trabalho, que são responsáveis por garantir a legislação trabalhista, a aplicação da legislação trabalhista, e qual a relação que isso tem com a economia do país. O país quebra se não fizer a reforma da Previdência? Precisa mesmo fazer essa reforma proposta pelo governo Temer? Então, um pouco disso é que nós vamos tratar. Nosso tempo é bem curto, 20 minutos eu posso garantir para vocês que é insuficiente para tratar esse tema, mas eu vou fazer um exercício aqui de objetividade, né? Confesso que para mim é doloroso fazer um exercício de objetividade, mas o farei dado a restrição do tempo. Eu tinha me proposto a fazer um histórico da Seguridade Social no país, mas vou ser econômico, inclusive nos cumprimentos. Só cumprimentando meu amigo deputado federal e o Edmilson, Rodrigo e o Edmilson, que compõem a mesa comigo, mas já entrar na história da Previdência. E não dá para entrar na história da Previdência sem falar, como disse o ministro, um pouco de história, bem rápido. A Previdência Social, ela começou a ser organizada no Brasil no início do século passado. E nós não inventamos a roda, nós não criamos um modelo. Nós aprendemos com um modelo que já era referência para o mundo todo, que é o modelo alemão, de Otto von Bismarck. No começo do século passado, então, obviamente por reivindicação dos trabalhadores, resultado da luta de classes, como tudo acontece na vida, resultado dessa luta de classes, se criaram regras de proteção aos trabalhadores, no que diz respeito à Previdência Social. Até o início do século passado, a grande maioria dos trabalhadores morria trabalhando. E esse cidadão, chamado Otto von Bismarck, na Alemanha, resolveu ceder também ao apelo dos trabalhadores e ajudou a criar um modelo solidário, onde quem estava trabalhando contribuía para um fundo que era utilizado para proteger quem parava de trabalhar, sob as hipóteses previstas na regra, na lei. E isso nós importamos para o Brasil. Por que eu estou fazendo essa referência? Para combater uma tese neoliberal que diz o seguinte: o Brasil gasta muito dinheiro com proteção social. O Brasil gasta desnecessariamente com proteção social. Quero dizer muito claramente, isto não é verdade. É claro que você olha o mundo sob a sua ótica, sob a sua concepção de mundo. Então eu quero dizer que na minha concepção, isso não é realidade. Eu tenho vários elementos para provar isso. Mas eu precisava entender no mundo como que são os sistemas de proteção para combater a tese. Eu fui fazer uma pós-graduação em sistema de gestão de seguridade social para entender como que isso se dava mundo afora. E, não para minha surpresa, porque eu já sabia da história, mas não fui ver em loco, eu fiz essa pós-graduação em Madrid, porque aqui no Brasil não tinha, inclusive. E aí, não para minha surpresa, a maioria dos sistemas da OCDE são baseados no modelo alemão, de solidariedade. Ora, se o mundo que se diz evoluído, se o mundo que se diz, do ponto de vista da evolução da sociedade à nossa frente,
tem um modelo de proteção baseado na solidariedade, na redistribuição de renda. Por que nós vamos fazer diferente? Por conta do interesse dos outros, aqui, como em muitos outros setores? Não. Nós não temos que adotar modelo pronto de ninguém. Foi uma referência e no Brasil o nosso modelo foi construído ao longo dessas décadas, com esta concepção, mas atendendo às necessidades do Brasil, que, como acabou de dizer o ministro Toffoli, eu concordo, é extremamente desigual. Extremamente desigual. E, pela minha experiência na lida da legislação trabalhista, inclusive, porque fui sindicalista, aliás, ninguém foi, né? E está em outra função. A gente continua compreendendo e trabalhando para essa relação ser sempre favorável ao mais fraco. Mas, na minha experiência, na lida, na legislação brasileira, quero concordar com o ministro também, e por experiência dizer que este país seria muito mais desigual, muito mais, não houvessem vocês, juízas e juízes do trabalho. Não tenho dúvida disso, nenhuma dúvida. Então, essa desigualdade, ela precisa ser combatida com política social. Por isso que quem não concorda com a redução da desigualdade diz que a gente fez uma lambança social, que nós gastamos desnecessariamente o dinheiro, que em proporção do PIB, o Brasil gasta muito do ponto de vista social. E é cruel comparar a realidade da Alemanha, por exemplo, o PIB da Alemanha, em relação à desigualdade da Alemanha, em relação ao que se gasta para combater a desigualdade. Lá não tem necessidade. Então eu falava para os neoliberais, tudo bem, você quer comparar? Dê a nós o PIB da Alemanha, o salário médio da Alemanha, a segurança, a saúde, a educação, o transporte, a moradia, tudo que tem na Alemanha. A gente faz aqui milagre. Agora, com a quantidade de desigualdade que nós temos aqui, com a quantidade de miséria que tem nesse país, com a quantidade de concentração de renda, e aí não sou eu que estou dizendo, o último relatório de concentração de renda revela que 5 cidadãos, 5 CPFs, têm a mesma riqueza do que 100 milhões de pessoas. Metade da população brasileira detém a mesma riqueza do que 5 pessoas. Essa é a expressão de um país doente. Para combater essa doença, política social, redução de desigualdade. Eu fiquei muito feliz quando a primeira aparição do ministro Meirelles foi em Davos, no Fórum Mundial, e ele foi chamado a atenção pela Christine Lagarde, que é a presidenta do FMI, e ela disse: ministro, o Brasil está na contramão da história. Ele disse: por quê? Porque vocês estão trabalhando para ampliar a desigualdade social. Vocês deveriam investir na redução da desigualdade social. Eu fiquei feliz porque o centro do neoliberalismo dizer isso, eu não estou errado. Eu, como socialista convicto, não estou errado. Acho que a gente investe pouco na redução de desigualdade. Mas vamos voltar para a Previdência. Este modelo solidário deu conta de proteger a sociedade ao longo de décadas. Mas qual é a premissa do modelo? Quem está trabalhando contribui, esse dinheiro vai para um fundo, e o fundo, quando exigido pelas regras, cumpre o papel de proteger a sociedade. Nós nunca criamos esse fundo. Nós arrecadamos dinheiro na década de 20. A primeira lei de organização da Previdência é de 24 de janeiro de 1923. A Lei Eloy Chaves, que começou a estruturar as caixas de aposentadoria e pensão, que inicialmente eram por categorias profissionais. Depois, posteriormente, aí, década de 40, 50, o Estado brasileiro se apropriou dessas caixas e criou os Institutos de Aposentadorias e Pensões, IAPs. Muitos aqui não se lembram ou não ouviram falar, mas era o IAPI, IAPB, IAPTEC, IAPC, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos comerciários, bancários, dos marítimos, ferroviários, aí por aí fora, por categoria. Em 1966, no governo militar, houve a primeira unificação e se criou o INPS, a primeira autarquia
que passou a ser responsável pelo pagamento dos benefícios, porém, sem guardar um centavo. O que acontece? No início de um processo de acordo na sociedade, de pacto entre gerações, onde a geração que está trabalhando recolhe para ter recurso para futuramente pagar as aposentadorias, se você não guardar o dinheiro, claro que na hora que precisar não vai ter o dinheiro. Então eu, quando estava sindicalista, dirigente da CUT, eu dizia o seguinte: nós queremos uma auditoria das contas da Previdência. Não que eu não quero mais. Passando pelo governo, eu percebi que a medida é inócua, porque não há registro. É possível que esse dinheiro tenha sido, sim, usado na Ponte Rio-Niterói, na construção de Brasília, na Transamazônica e um monte de outras obras, grandes obras dos governos militares. É possível. Não vou dizer que é um fato, porque eu não tenho como comprovar. Não existia registro do dinheiro. Eu conversava com o ministro Valdir Pires, que estava ministro quando eu fiz o concurso, em 85, depois foi meu colega ministro, foi ministro da Transparência, da CGU, e ele me disse: Gabas, eu criei pela primeira vez o fundo e ele não durou um ano. O Ministério da Fazenda veio e acabou com o fundo. Por quê? Porque eles queriam usar o dinheiro. Na Constituição de 88, o Constituinte, percebendo essa necessidade, falou: olha, alto lá, a partir da Constituição, as regras estarão claras. Quais são as políticas de proteção social, consolidando o modelo de seguridade, que é Previdência, Assistência e Saúde, que já existia antes. As 7 autarquias do SIMPAS, do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, já tinham o conceito de Seguridade Social. Por quê? Ele tinha assistência, tinha saúde e tinha previdência. Muitos aqui vão se lembrar que nós tínhamos INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, que não era universal, só atendia quem tinha carteira assinada. Quem não tinha carteira assinada ia para qualquer lugar, se tinha emergência, se não tinha, posto de saúde, o que fosse. Mas não tinha atendimento especializado. Nós tínhamos o INPS, que era aposentadoria, o IAPAS, que era administração financeira, a LBA, que era assistência, FUNABEM, Fundação para o Remédio Popular, e DataPrev, que fazia tecnologia de informação disso tudo. Este conceito foi consolidado na Constituição, criando áreas separadas. Saúde, pela Constituição. Artigo 194, vocês sabem melhor que eu, que começa a estruturar a Seguridade Social. O artigo 194 fala: a Seguridade Social será estruturada, será responsabilidade de todo o país, né? De toda a nação, com contribuição dos empregadores, dos trabalhadores e do governo. A sociedade toda será responsável. E terá as seguintes políticas: saúde universal gratuita. Com a instituição do SUS, isso se consolidou. Assistência social universal gratuita. Previdência social universal com contribuição, com cálculo atuarial e com sustentabilidade nas contas, que deveria ser. Para isso, criou as contribuições. São várias, as 3 principais. Contribuição sobre folha de salários, massa salarial do país. Isso diz respeito diretamente ao mundo do trabalho. Isso tem uma relação direta com o emprego, com a carteira assinada, com o salário, com os direitos dos trabalhadores. Por quê? Porque é daí que vem a contribuição da empresa, 20%, e do trabalhador, de 8% a 11%, que é a maior contribuição da Seguridade Social e da Previdência. É a maior delas. Temos outras, as 2 outras principais. COFINS, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que é sobre faturamento, e CSLL, que é contribuição social sobre lucro líquido. Essa, obviamente, sobre lucro. Tem outras, receita de concurso de prognóstico, receita de jogos esportivos, alienação de bens vindos do contrabando, descaminho e tráfico de drogas, enfim. As 3 principais são essas. Das 3, a maior delas é folha de salários. E aí, para mim, é o nosso grande desafio. Por isso, eu vinha defendendo que precisamos fazer uma reforma da Previdência. Ah, você está maluco? Não. Eu tenho comigo mesmo, tenho absoluta certeza de que nós precisamos fazer uma reforma da Previdência. Agora, uma reforma não implica redução de direitos.
Uma reforma não implica desmonte do sistema de proteção. O que o Temer propôs não tem nada a ver, posso garantir para vocês, com 32 anos de exercício da profissão dentro da Previdência Social, tendo sido ministro e estudado o tema, posso garantir. Esta reforma não tem nenhuma relação com sustentabilidade da Previdência Social. É zero a relação. É zero. Eu dou um dado só para comprovar isso. De um lado, ela tira direito do trabalhador mais pobre, do outro lado, perdoa a dívida de sonegador. Onde está a lógica disso? Zero de lógica. Não para em pé. Por isso eu desafiei o ministro Meirelles, o secretário de Previdência. Eu quero debater Previdência com vocês. Escolha o local. Escolha as armas que vocês querem fazer o duelo, eu topo. A sociedade precisa desse debate. Eu nunca consegui esse debate. Eles não enfrentam, porque não respondem uma pergunta. Por que a medida provisória perdoa a dívida ao invés de cobrar? Não tem resposta. A proposta do Temer, ela tem uma lógica. É a disputa do Estado brasileiro, só essa. É a disputa do orçamento da União. Se ele vai servir para proteger as pessoas ou se ele vai servir para continuar remunerando e acumulando riqueza do capital especulativo. Concentração de riqueza, abismo social, e pode nos levar, não é ameaça, não é nada, não é nenhuma maluquice minha, pode nos levar a uma situação de caos social. Nós não estamos livres desse risco. Por que eu digo isso? Porque um pai de família sem nenhuma esperança, sem nenhuma condição, nós vimos muito próximo disso em 2000, em 2001, eu visitava agora a Zona Sul de São Paulo, uma rua na cidade Ademar, e o cidadão que estava comigo disse, olha, essas lojas aqui todas foram saqueadas. Supermercados, lojas de roupa, as pessoas entravam e faziam arrastão, não é porque gostavam de fazer. E eu não estou defendendo o saque, viu gente, não é isso. Eu, por convicção cristã, sou anti-violência, qualquer tipo de violência. Quando eu tinha 17 anos, eu defendia a revolução. Meu sonho era comprar uma R15, porque eu falava, a elite não vai entregar o poder e nós vamos ter que atirar. Se eu vou atirar com qualidade. Então, eu vou comprar uma R15. Mas a gente evolui, graças a Deus, e hoje não penso, longe disso, acho que a gente pode transformar e deve transformar a sociedade dentro da democracia, dentro da disputa democrática, né, e pacífica. Mas as pessoas são levadas a isso. Não estou pregando, elas são levadas. Elas podem ser levadas a uma situação de ruptura das regras na sociedade. Até porque essa ruptura está sendo feita lá de cima. E o cara olha e fala, por que eu tenho que seguir a regra? Ninguém segue. Não tem regra. Então isso é um mau sinal. Essa necessidade de política social faz com que nós tenhamos a obrigação de dar sustentabilidade à Previdência Social. E por que eu defendo a reforma? A pergunta sempre é assim, onde que você defende a reforma, Gabas? Eu defendo a reforma porque nós precisamos reestruturar as fontes de financiamento. Elas estão desequilibradas. Eu, antes de fazer o concurso da Previdência, eu fui bancário. E a Justiça do Trabalho ajudou a restabelecer meu direito contra os bancos. Mas eu não esqueço. Quando eu fui bancário, na década de 80, 83, 84, até 85, nós éramos um exército de bancários. Claro, não tinha internet, gente. Não tinha banco eletrônico, não tinha caixa eletrônica, não tinha nada. Tinha que ir no banco para sacar dinheiro, para depositar dinheiro, para descontar cheque, para pagar a conta. Éramos um exército. Então vamos fazer uma conta rasa, bem rasa, viu gente? A gente nada contra os padeiros, a favor dos padeiros, conta de padeiro, que padeiro é inteligente, conta com o lapinho na orelha e não erra. Vamos fazer a conta rasa aqui. Nós tínhamos lá um contingente de bancários. O Sindicato dos Bancários hoje estima que não tem 20% daquele contingente. Nós perdemos 80% do conjunto de trabalhadores nos bancos. Na conta rasa, nós perdemos 80% da massa salarial. E perdemos 80% da arrecadação sobre essa massa salarial. Eu estou dando o exemplo do banco, mas isso se aplica a várias outras atividades que
utilizam tecnologia em substituição às pessoas. Isso está muito frequente e nós não vamos deter esse curso de rio. Não vai dar. Nem acho que devemos. Devemos buscar alternativas. Mas o fato do uso da tecnologia diminuiu 80% da arrecadação sobre folha de salários dos bancários. A pergunta é, os bancos perderam 80% do lucro, do faturamento? Claro que não. A arrecadação maior da Previdência, ela vem diminuindo em função da utilização da tecnologia. Nós precisamos recompor essa arrecadação, transferindo a base de financiamento, que é preponderantemente folha, para faturamento e lucro. É um movimento que os outros países fizeram. Para mim, este é o eixo da estruturação da Seguridade Social no Brasil. Que mais? Cobrar devedores, não anistiar devedores, acabar com renúncias fiscais. E não são pequenas. Não são pequenas. E realmente discutir com a sociedade qual a regra de acesso aos benefícios. Eu defendo uma regra muito simples. Defendi com a presidenta Dilma, ela aceitou e aplicou a regra através de uma medida provisória, que foi a soma 85-95. Soma de idade mais tempo de contribuição. Por que eu defendo essa regra? Porque se você colocar a idade mínima para todo mundo, é injusto. Infelizmente, no Brasil, ainda teremos crianças com 14, 15 anos começando a trabalhar. Infelizmente. Isso não vai acabar tão cedo. É injusto quem começou com 15, 16, se aposentar aos 65, com a mesma regra de que começou aos 30 e poucos anos, o que não é incomum. A meninada hoje se forma, faz graduação, pós-graduação, especialização, começa lá pelos 30. Então é injusto, é tirar de quem não tem e dar para quem já tem. Por que a regra de soma de idade mais tempo de contribuição é mais justa? Porque ela protege quem começou mais cedo. Quem começou mais cedo tem mais tempo de contribuição, pode ter menor idade. Né? Para mim, eu quero até crer que é possível aperfeiçoar essa regra. A gente pode fazer o debate e aperfeiçoar. O central é fazer o debate. Por que eu combati a reforma do Temer? Porque ela não teve nenhum diálogo, ou seja, errou na forma e errou no conteúdo brutalmente. Perguntaram para mim assim, ministro, o que o senhor acha da proposta? Eu falei, saco de maldade. Não tem diálogo com essa proposta. Não tem conciliação com essa proposta. Ela começou errada. Ela começou sem diálogo com a sociedade e ela começou com a premissa de que eu tinha que tirar direitos, senão a Previdência quebraria. Eu ouço que a Previdência vai quebrar desde 85. Ela nunca quebrou. E ela não está quebrada. Eu dizia isso e falava assim, mas você é tendencioso. Aí vai o Senado, instala uma CPI e investiga as contas. E comprova que a Previdência não está quebrada. Por quê? Olha, é simples, gente. Até 2015 tinha superávit no sistema urbano. O que aconteceu de 2015 para cá que quebrou? Qual foi o caos social que teve? Nenhum. Uma crise econômica potencializada por uma crise política que aprofundou a crise para tirar uma presidenta legitimamente eleita e deu no que deu. 14 milhões de desempregados, menos massa salarial, menos arrecadação. A receita, a despesa continua estável. Ela tem um crescimento vegetativo de 3,5% ao ano. A receita que vinha acima da despesa caiu, abriu a boca de jacaré no gráfico, claro. Desemprego sem salário, não tem arrecadação. Então nós temos um problema conjuntural. Junto, paralelo, um problema estrutural. Não posso negar. Não posso negar, por honestidade de conhecimento e honestidade intelectual. A transição demográfica é um desafio. Nós estamos vivendo mais. Que bom. O contrário é ruim. A sociedade está envelhecendo. Que bom. O contrário também é ruim. E a relação de dependência está diminuindo. O que é a relação de dependência? Quantidade de pessoas trabalhando versus quantidade de pessoas aposentadas. Contribuintes versus aposentados. Hoje a relação está entre 6 e 7 para 1. E por que ela está diminuindo? Porque também teve uma evolução, eu considero uma evolução, a entrada da mulher no mercado de trabalho, não sem pagar um custo altíssimo, sem continuar sendo responsável por várias atividades que ela já era antes,
né? Não teve. O Brasil continua sendo um país. O Brasil continua sendo um país machista, preconceituoso, com uma sociedade extremamente patriarcal. Nós temos que mudar isso. Enquanto não mudar, a regra tem que ser diferente. As mulheres que na década de 60 tinham, em média, 6 filhos, 7 filhos, chegou em 2012 com 1,7 filhos, em média. Diminui a reposição da sociedade, a pirâmide que tinha base larga, diminui a base e essa base sobe, porque está envelhecendo. Ou seja, nós teremos mais pessoas aposentadas e com um agravante, vivendo mais. Então a Previdência vai quebrar. Não, não vai quebrar, não quebrou nos outros países. É um desafio a ser enfrentado com a sociedade. E a produtividade, ninguém fala? E as empresas que não estão empregando quase ninguém e tendo um faturamento brutal? Gente, eu vi hoje a matéria do lucro dos bancos, agora vai acumular 26,5 bilhões de reais. Precisa disso? Você passa no semáforo, tem gente morrendo de fome. Ah, mas o que o banqueiro tem com isso? Aí entra por qual janela você olha a sociedade. Aí é nossa responsabilidade. Aí é nós fazermos todo santo dia a pergunta: para que serve o Estado brasileiro? A quem serve o Estado brasileiro? Para que serve o serviço público? Porque o governo, os neoliberais, dizem o seguinte: o Estado está inchado. Eu disse aqui agora, me pediram para falar aqui uma entrevista para a rádio e tal, o que o senhor acha? Tem que reduzir os privilégios? Eu falei, privilégio de quem? O que é o privilégio? Serviço público é tudo privilégio, é isso? Não concordo. O serviço público não é o vilão do país. Eles falaram o seguinte: precisa reduzir o déficit primário, tem que aumentar o superávit primário. Quem tiver curiosidade e que não conhece, abram o orçamento da União, www.sof.gov.br, é público. O último que eu ajudei a construir, que os neoliberais criticaram, dava conta de que 22% do orçamento da União foi utilizado para a política de proteção social. E aí, não pode, 22% inviabiliza o país. É uma gastança social. Você abre o mesmo orçamento, e o que mais tem além do primário? Que é o funcionamento da máquina, mais políticas sociais. Já vou encerrar. O que mais que tem? Gasto financeiro. O mesmo orçamento que gastou 22% para proteger a sociedade, gastou 45% com remuneração do capital especulativo. E esse ninguém critica. Esse não é congelado. Esse continua engordando o caixa daqueles 5 cidadãos que detêm a riqueza de 100 milhões de pessoas. Como que você combate essa desigualdade? Com política social, gente, não tem jeito. O Brasil é um país continental. Eu rodei esse país de fora a fora. Eu sou de uma família pobre do interior de São Paulo, mas nunca passei fome, graças a Deus. Mas eu vi de perto o que é a fome. E a fome cala fundo. A fome é terrível. E aí os neoliberais falam, mas vocês estão dando peixe. Ensina a pescar. E a melhor resposta para isso eu ouvi do Betinho. Quando o Betinho criou o Fome Zero, um grande empresário falou, mas, ô Betinho, está errado o que vocês estão fazendo. Vocês estão dando peixe. Ensina a pescar. O Betinho, naquela calma, olhou para ele e falou assim, se o senhor estivesse em alto mar, com as suas forças exaurindo, já tivesse abaixado e subido 3 vezes, na 4ª você não sobe mais. Você ia morrer afogado. E alguém chegasse, você ia pedir para ele te ensinar a nadar ou jogar uma boia? Aí o cara falou, você tem razão. Eu prefiro a boia. Então, não se trata... O olhar para a situação social no Brasil não pode ter esse preconceito de que está criando uma casta de vagabundos. Não é verdade.
Não é verdade, definitivamente, e eu vi isso de perto. Eu vi mães devolvendo o cartão do Bolsa Família, dizendo, dê para outro porque eu já consegui condição de sustentar meus filhos. Esse é o retrato do brasileiro. Mas, para concluir, a reforma do Temer da Previdência, a reforma trabalhista que rasga direitos, o congelamento dos gastos sociais por 20 anos, é uma resposta. É uma resposta das elites desse país, e eu não vou caracterizar as elites, porque elite deveria ser, na concepção que o ministro Toffoli disse, deveria ser um segmento da sociedade preocupado na sobrevivência comum, no bem-estar comum de uma sociedade. No Brasil, isso não existe. No Brasil existe um conjunto, um segmento da sociedade que tem uma concepção escravocrata. Quem não leu, A Elite do Atraso é um bom retrato do que é o Brasil. A Elite do Atraso é um livro do professor Gessé de Souza que retrata o comportamento de alguns segmentos da nossa sociedade. E esse segmento ficou profundamente incomodado de 2003 para cá. Por que ficou profundamente incomodado? Ganhou menos dinheiro? Não. Acumulou menos riqueza? Não. Luiz Inácio não fez um governo socialista, muito longe de um governo socialista. Luiz Inácio fez um governo capitalista com inclusão social e distribuição de renda, ponto. Com oportunidades. Eu falaria aqui horas de programas sociais que transformaram a vida das pessoas. Mas essa transformação é que incomodou, e não incomodou pouco. Porque se trata de uma questão de espaço na sociedade. Espaço nas ruas, no trânsito, nos aviões, em Miami, no cinema, no restaurante, na universidade. Porque quando você cria um programa onde a filha da empregada doméstica negra vira médica, isso é revolucionário. Não está no script da elite. A filha da empregada doméstica negra vira médica. Quem não assistiu Que Horas Ela Volta, um filme sensacional da Ana Mui Laerte, com a Regina Casé como protagonista, é lindo. Retrata isso. A filha da empregada doméstica tem que ser empregada doméstica. Quando nós igualamos o direito das domésticas, que era uma dívida desse país com as empregadas e com os empregados domésticos, eu estava falando sobre previdência numa universidade federal, virou um professor e falou assim, desculpa, ministro, mas vocês exageraram. Olha só, um professor de uma universidade federal. Eu falei, professor, eu não entendi o que o senhor disse. Vocês exageraram nessa igualdade de regras. Eu falei, o senhor pode ser mais específico? Ele disse, a relação da doméstica é especial. Eu falei, onde? Ele falou, a minha empregada, eu falei, lascou. A minha empregada dorme na minha casa, eu fiquei imaginando onde ela dormia, come na minha casa de tudo que eu como, usa sabonete, usa shampoo, tudo que tem em casa ela usa. Ela é quase da família. Eu falei, desculpa, professor, o senhor não avisou. Ela está na herança, então, ela está no seu testamento, ela vai receber a sua herança. Aí ele se levantou e falou, o senhor está me provocando. Eu falei, não, se é da família, recebe herança. Professor, põe uma coisa na sua cabeça. A empregada doméstica não quer ser quase da família. Ela não quer tapinha nas costas, ela quer horário de entrar, horário de sair, ter 13º salário e os seus direitos trabalhistas respeitados. O que o senhor quer é uma escrava em casa. Não dá. Em 2018, no século XXI, não dá mais para a gente aceitar a escravidão dentro de casa. Tipo o cara que o Toffoli falou, R$60 a diário, isso é escravidão. Claro que não tem que topar. Então, na nossa elite tem isso na cabeça. Precisa ter alguém para explorar. Precisa ter alguém para ser o seu escravo. E nós temos que mudar isso. Só muda isso com política social, com inclusão, com possibilidade das pessoas, dos trabalhadores, saírem das suas casas, exercerem a sua atividade e retornarem para as suas casas. Então, a primeira medida
é a política social, é a proteção social. Nenhum país civilizado pode abrir mão de um sistema de proteção social. O nosso, posso garantir para vocês, é um dos melhores do mundo. Agora, para além disso, a política social transforma a sociedade? Em parte. Ela mata a fome. Ela cuida do hoje. Como é que cuida do amanhã? Educação. Só educação. Por isso nós criamos o Fundo do Pré-Sal, que tinha o objetivo de federalizar a educação no país. Nós não podemos depender de município pobre, de estado pobre, da boa vontade dos governantes municipais ou estaduais, de pagar um salário para o professor, de formar o professor. Ministro Gabas. Obrigado, Rodrigo. Você cumpriu com o que nós combinamos. Eu falei para ele me interromper. Eu me conheço. Então, nós não podemos abrir mão de recursos que viriam do pré-sal, que eles acabaram, que foi entregue para a BP inglesa, para a Shell, para a Chevron, que seria a fonte de recursos para, de fato, transformar a sociedade. Contratar professores, pagar salário, construir escola, formar professores, deve ser responsabilidade da União. Assim como nós fizemos com a Previdência. Nós fizemos uma revolução silenciosa na Previdência, vocês sabem disso. Criamos agências, construímos, formamos servidores com dinheiro da União. Não podemos depender de ninguém. A educação tem que fazer isso. Então, essa é a necessidade do Brasil. Por isso, para concluir, Rodrigo, a reforma trabalhista, como foi colocada, por si só, ela quebra a Previdência. Quebra a fonte de arrecadação da Previdência, do jeito que está. E bota o Brasil de volta no século passado ou retrasado, do ponto de vista das relações do trabalho. Eu não vou dizer, porque vocês sabem o que foi essa reforma trabalhista. Portanto, é tarefa do próximo governo, qualquer que seja ele. Plebiscito revogatório. Revoga todos os itens dessa reforma trabalhista, e nós precisamos de uma reforma trabalhista. Nós precisamos. Agora, chama a Anamatra, chama as centrais sindicais, chama a sociedade organizada e vamos debater qual é a regra que nós vamos modernizar, implantar para modernizar as relações do trabalho. Não voltar ao século passado, de forma alguma. Não podemos. É uma dívida que a gente assume com as futuras gerações. Portanto, está em nossas mãos retomar uma discussão sóbria, desapaixonada, objetiva, equilibrada sobre previdência, relações do trabalho e sobre as relações na sociedade. E aí envolve reforma fiscal, óbvio. Então, eu quero encerrar. Eu não gostaria de encerrar, viu, gente? Juro que eu não gostaria. Eu tenho que ser honesto, mas não tem jeito. Eu teria muita coisa ainda para tratar. Nesse tema aqui, ó, isso dá um seminário. Eu estou indo daqui agora para Londres falar sobre no Fórum Oxford, o Reino Unido-Brasil, vou falar sobre a judicialização da política no Brasil. Eu vou ter só 20 minutos, eu estou brigando para ver se amplia. Eu vou quebrar a regra também, eu vou furar a regra, não tem jeito. Mas isso é fundamental. Falar das relações hoje no Brasil é fundamental. Para concluir, nós estamos vivendo uma encruzilhada civilizatória. É mais do que reforma da Previdência, é mais do que reforma trabalhista, é mais do que reforma fiscal. É para onde vai a sociedade brasileira, ou para a humanidade, ou para a barbárie. E nós não temos, eu discordo do ministro Toffoli, que nós temos 3 forças políticas no país. Nós temos 2. Nós temos 2 projetos de país, 2 visões de país. Só 2. É claro que elas aglutinam em volta de si forças parecidas. E nós sabemos, todos nós aqui sabemos quais são elas. Não está escrito, mas nós sabemos o projeto de país que está em disputa agora em 2018. Um foi experimentado desde que Cabral botou os pés no país e outro foi experimentado por um curto espaço de tempo. Claro que os 2 têm uma razão de ser, têm uma lógica, e nenhum dos 2 é perfeito. Tem que ser aperfeiçoado, melhorado, trabalhado, ampliado. Mas o país hoje tem 2 visões do Estado brasileiro.
da função do Estado brasileiro, da lógica de funcionamento da sociedade. E esses dois projetos vão estar em disputa agora em 2018. Um acumula recursos na mão de meia dúzia e o outro cabe negro, pobre, quilombola, mulher, LGBT, indígena, idoso, jovem, cabe todo mundo. Com todos os defeitos que tem, que nós sabemos, mas pode ser melhorado. Mas tem uma visão humanista. Ou a gente vai para o humanismo, ou a gente vai para a barbárie. A responsabilidade é nossa. Muito obrigado, gente. Boa tarde a todos. Bom dia, né? Bom dia a todos. Realmente é um prazer estar aqui para falar com vocês e de um assunto tão interessante. E o meu tema foi limitado a FUNPRESP-JUDE, benefícios e condições, apesar de saber que hoje a grande demanda é falar sobre migração de regime, mas ainda assim eu vou ficar dentro do tema, até pelo convite que foi feito, agradecendo novamente o convite. Realmente, como eu disse, é uma alegria imensa estar aqui na frente de um público tão seleto para falar de um tema tão importante. E, na verdade, o nosso tema, como eu estava dizendo, é um tema bem espinhoso, por conta até do momento, como foi colocado anteriormente, o momento político que nós vivemos. Só um minutinho. Podia virar ali para mim? E aí o tema FUNPRESP-JUDE, condições e benefícios. É bem importante, eu acho que é muito interessante a gente olhar para a nossa composição constitucional, para nós lembrarmos que os 3 regimes de previdência estão contidos na Constituição, mas normalmente nós só conhecemos esse. As pessoas normalmente só conhecem o regime de previdência complementar aberto. Nós não fomos, vamos dizer assim, apresentados ao regime de previdência complementar. Só que o regime de previdência complementar, diferente do regime aberto, que é operado por entidades que têm fins lucrativos, ele é operado por entidades que não têm fins lucrativos. E nesse sistema foi criada a FUNPRESP-JUDE, ou seja, uma fundação fechada de previdência complementar patrocinada, onde ela vai oferecer para aqueles interessados uma proteção extra. E é interessante, ao olhar para esse slide, perceber que normalmente nós não nos atentávamos nem para a existência do regime de previdência complementar, porque nós tínhamos uma aposentadoria integral ou até mesmo pela média. Mas a partir da criação da FUNPRESP-JUDE, muitos colegas começaram a voltar os seus olhos para a previdência complementar. Devagarzinho. Por quê? Porque não se tinha a noção de que o regime de previdência complementar mais o regime oficial poderia ser melhor do que ficar só no regime oficial. E é interessante que hoje colegas que já estão em abono de permanência nos procurando para saber de Milson, é melhor eu migrar? Aí quebra paradigma. As pessoas falam assim, como assim? Já estava com direito de aposentadoria, quer sair do regime por quê? Então a gente precisa perceber que o regime de previdência complementar tem sede constitucional e um objetivo específico, permitir que todos os trabalhadores brasileiros possam ter uma previdência completa, regime geral mais previdência complementar, aberta ou fechada, e também os colegas do regime próprio, mais previdência complementar, aberta ou fechada, para ter esse benefício futuro. E uma coisa também muito interessante é porque muitos colegas não sabem o que é a FUNPRESP-JUDE, não foram apresentados. Então eu vou apresentá-los dizendo que ela integra a administração indireta do Poder Judiciário e ela está vinculada ao Supremo Tribunal Federal, que tem um dever de supervisão e fiscalização. Então não é uma entidade que foi criada fora da administração pública, ela foi criada dentro. E quem é que está por trás da FUNPRESP-JUDE? O Poder Judiciário e o Ministério Público como seus patrocinadores. E um detalhe também muito interessante, nós somos fiscalizados pelo Supremo Tribunal Federal todo ano, auditoria, que fica disponível no site. Além disso, nós temos controle interno, nós temos conselho fiscal, nós temos ainda auditorias permanentes feitas pela Previc e também auditoria independente. Então, é uma fundação que está sendo vigiada o tempo todo. Então, é uma entidade que ela foi criada com um objetivo específico e tem toda uma proteção em cima
não só uma proteção no sentido de não acontecer desvios, nem desfalques e nem tampouco déficits, mas sabendo que eventualmente isso tem acontecido em algumas entidades, mas que não é o caso da Funpresp-Jude. Outra coisa, possui natureza pública, isso é muito importante. Por exemplo, na Fundação, todos os empregados foram contratados por concurso público, empregados efetivos, e todos os empregados em comissão, inclusive os diretores, por processo seletivo nacional. Então, na Fundação não tem ninguém indicado, não é cabide de emprego, todos selecionados por critério técnico. E mais, a Fundação tem 24 empregados, 24, e nós já estamos chegando a 10 mil participantes, ou seja, entidades menores que a gente, menores que a Funpresp-Jude, tem muito mais do que isso. Tem entidades que têm mais de 100 empregados com muito menos participantes. Não que eles estejam errados por isso, mas nós temos consciência que, inclusive, um dos princípios que regem a Funpresp, que está estabelecido pelo princípio da natureza pública, é o princípio da economicidade. Então, tudo nós fazemos de uma forma mais econômica possível para ter o melhor retorno para os nossos participantes. E quem são os nossos participantes? Nós mesmos. Eu, inclusive, sou diretor de Seguridade, sou participante do plano, porque sou servidor titular de carga efetiva do Ministério Público. Então, a Fundação de Previdência do Poder Judiciário e do Ministério Público é uma fundação que foi criada para te dar uma alternativa de previdência, uma alternativa boa que vai lhe oferecer uma previdência adequada. E para isso, nós temos também um princípio que é muito importante, que foi colocado pelo ministro Toffoli, o princípio da transparência. Nós criamos no nosso site, por exemplo, um painel de governança em transparência que está na internet. Qualquer pessoa pode acessar, se você quiser ir do seu celular agora, você acessa esse painel. E nesse painel nós temos todas as despesas da Fundação, todas as receitas, o nosso patrimônio, o número de participantes, para quem quiser ver. E se quiser ainda entrar dentro do painel, por exemplo, de despesa, porque essa cara vamos dizer assim, um painel inicial, mas eu marquei em vermelhinho, você pode ver onde nós temos as abas. Se você clicar na aba de despesa, você pode saber, por exemplo, quanto que a gente está gastando de diárias e passagem por mês, porque é um painel interativo. Quem tem isso no sistema? Ninguém, só a Funpresp-Jude. Por quê? Porque nós queremos ser transparente e somos transparentes. Tudo que nós fazemos está no site da Fundação. Outra coisa muito importante, quando se fala da gestão, que é um dos pontos onde há grande interesse e questionamento, na Funpresp-Jude somente membros e servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público é que podem ser conselheiros. Então não é qualquer pessoa que pode entrar na direção da Fundação. Criamos várias camadas de proteção para a Fundação. E quando a gente olha para a nossa composição, para a nossa estrutura de governança, nós observamos que a metade dos conselheiros indicada pelos patrocinadores, indicação da presidente do Supremo Tribunal Federal, só que essa indicação é feita solicitando que outros tribunais indiquem. Por exemplo, nós temos ali o representante do TST no Conselho Fiscal, que foi designado pela presidente. Foi indicação de quem? Do TST. O TST que indicou a representante, não foi a presidente que escolheu alguém do TST, o TST indicou, então, a possibilidade de interferência política na indicação dos nossos conselheiros é muito baixa, tende a zero. Então, é muito importante, porque isso é onde muita gente fica com medo, uma entidade onde vai ter ingerência política. Eu posso afirmar, estou na Fundação desde o início, estava começando com o ex-ministro, que nós participamos, eu participei do GT do Executivo para a criação da Funpresp-ES, depois do GT do Poder Judiciário para a criação da Funpresp-Jude. Então, desde o início, nós nunca tivemos nenhum tipo de ingerência política. Tudo que foi feito na Fundação foi feito segundo os critérios técnicos do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva. Então, isso é bastante importante. Outra coisa, a composição dos investimentos da Fundação. A Fundação tem adequado a sua composição de investimento para passar por esse período de juros baixos.
é muito importante a gente entender que nós temos uma estrutura de governança, uma diretoria de investimento que está fazendo os movimentos adequados para que a fundação tenha os retornos para poder dar ou possibilitar uma aposentadoria adequada para os nossos participantes. E uma coisa muito interessante, quando a fundação começou a funcionar, nós recebemos um adiantamento de 26 milhões, como está no slide ali no PGA. E aí nós fomos gastando esse valor para a fundação funcionar, e agora nós estamos chegando no ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? Quando as receitas para a despesa administrativa se tornam iguais a receita para as despesas se tornam iguais às despesas administrativas. Vocês podem observar que nós estamos já alcançando esse momento. Por que é tão importante alcançar esse momento? Porque a partir desse momento a fundação vai poder reduzir taxa de carregamento, vai poder fazer com que o custo para a própria fundação diminua, e isso nós vamos alcançar ainda nesse ano. E, além disso, a fundação hoje já está com um patrimônio de mais de 208 milhões de reais. E desse valor, mais de 10 milhões foram de recursos portados de outras entidades. Ou seja, colegas que ingressaram na fundação e tinham recursos em banco, PGBL, que tinham recursos de outras entidades de previdência, que se inscreveram e trouxeram esses recursos para a fundação. Outra coisa muito importante, o retorno de investimento. A Funpresp, nesses 4 anos, tem tido um retorno dos investimentos que montam a 5,47% acima da inflação, isso de valor médio, que é um retorno muito bom. E com relação ao CDI, que é uma comparação que se faz o tempo todo, a Funpresp conseguiu dar um retorno de 105% do CDI durante todo o período. E se nós considerarmos só o ano de 2018, o retorno foi de 183,5%, que é um retorno ótimo para quem gosta de investimento, e falando isso em previdência, onde já tem um abatimento do imposto de renda, é um retorno bastante significativo. Número de participantes, a fundação está chegando, já chegou ao número de 9.917 participantes, e desse número a Justiça do Trabalho é o nosso maior patrocinador, com mais de 1/3 dos participantes do plano. E ali tem o nosso número de empregados da Funpresp e também a nossa adesão. Não pensem que aquela baixa no final do gráfico ali das adesões é porque tem baixa adesão, é porque representa o ano de 2018, então só está até o mês de abril. Então, até o fim do ano, com certeza, nós vamos continuar nessa linha ascendente de adesão. Um dado também muito importante para os juízes, magistrados da Justiça do Trabalho, é que desse número da Justiça Trabalhista, desse número, nós temos já um número bem expressivo de magistrados que aderiram à fundação. No total, nós temos, de tanto membros do Ministério Público quanto da magistratura, 396. E ali eu marquei de cada um dos patrocinadores, e observem que já tem um ministro do Supremo. Tem um númerozinho ali do ministro do Supremo, que já ia convidar o ministro Toffoli para aderir, mas ainda depois eu vou conversar com o doutor ministro, por favor. E também os ministros do Tribunal Superior, que estou vendo o ministro aqui, que eventualmente façam uma adesão na fundação como participante, não precisa migrar, como participante vinculado, como se fosse um PGBL no banco. Agora, isso é bem interessante. O que acontece é que os colegas que estão na regra da integralidade e na regra da média já sempre acharam que não tinham necessidade de previdência. Só que isso é um engano, porque existem as perdas remuneratórias no momento da aposentadoria. Isso implica em dizer que todo mundo tem necessidade de previdência complementar. E a Funpresp-Jude tem uma opção para aqueles que decidirem migrar ou estão na regra nova, mas também tem opção para os colegas que estão na regra antiga. Aqueles que estão na regra nova podem se inscrever como participante patrocinado. Agora, aqueles que estão na regra antiga podem se inscrever como participante vinculado, como se fizesse um PGBL num banco. Em vez de fazer um PGBL num banco, que é uma entidade com fins lucrativos, que vai te cobrar taxa mais alta ou vai te dar um retorno menor, você pode fazer na Funpresp-Jude, onde você vai ter uma taxa menor, um retorno melhor e, além disso, tem uma facilidade extra.
é que, ao fazer contribuições na FUNPRESP-JUDE, no contra-cheque, você tem a devolução do imposto de renda imediatamente. Então, isso é um ganho muito, muito bom. Aí nós temos a possibilidade de se inscrever como participante patrocinado. Percebam que eu estou correndo. Meu tempo já chegou um papelzinho aqui, já estão acabando com o meu tempo aqui. Vamos correr. Você pode eventualmente aderir como participante patrocinado. E o que é importante é saber que, apesar de nós termos taxas de carregamento, taxa de administração, apesar de nós termos taxa de carregamento, não termos taxa de administração, muita gente não consegue fazer esse cálculo. E é por isso que eu gosto muito de colocar ele, dizendo o seguinte: o colega que eventualmente migrar e eventualmente aderir, ou os colegas novos que entraram nessa regra, ao participar da FUNPRESP-JUDE, tem um ganho de 120%. Faz-se uma contribuição de R$100, vai entrar 220 no saldo de contas. Isso antes de qualquer investimento. Isso é um ganho extraordinário. Agora, quando a gente mostra no contra-cheque de um magistrado, fica mais claro ainda, porque você vai perceber que faz-se uma contribuição líquida de 1.435 e entra no saldo mensal, 3.165, ou seja, ganha por mês 1.729, que corresponde a 120%. É como se você estivesse fazendo um investimento que estivesse te dando um retorno de 395% do CDI, que é um ganho fantástico. Com relação ao participante vinculado, que é aquele que não quer migrar, está na regra atual da integralidade ou da média, mas quer ter uma previdência complementar, pode se inscrever e a contribuição mínima é R$ 62 por mês. Ou seja, quer ter uma previdência na FUNPRESP, com R$ 62 você tem. Só que com R$ 62 você vai ter um ganho, você vai pagar uma taxa de carregamento de 7%. Então, a gente sempre indica fazer uma contribuição um pouco maior para ter uma taxa de carregamento menor. Por exemplo, se fizer uma contribuição de R$ 500, vai pagar uma taxa de 0,87, só isso. E isso representa, em valor real, R$ 6 por mês. Fizer uma contribuição de R$ 100, R$ 6 de taxa. Fazer uma contribuição de R$ 500, R$ 6 de taxa. Fazer uma contribuição de R$ 1.000, R$ 6 de taxa. Ou seja, você vai fazer uma previdência muito legal com a taxa irrisória. E isso representaria, por exemplo, uma contribuição de R$ 500, como se você estivesse ganhando, tendo uma rentabilidade de IPCA, de CDI de 212%. E lógico, uma outra vantagem é que você tem o abatimento do imposto de renda até o limite de 12% durante toda a sua fase de acumulação, com um detalhe: as contribuições do participante patrocinado, as contribuições normais, até 8,5%, são isentas de imposto de renda, independente do limite de 12%. Então, aqueles colegas que já têm previdência, está fazendo o limite de 12%, pode fazer FUNPRESP e ainda assim continuar com aquele limite. Isso é bem legal. E também a possibilidade de utilizar a tabela regressiva para pagar 10% de imposto de renda. Para concluir é legal, né? Para concluir eu fico mais de meia hora. Desculpem, então, brincadeira. Para concluir mesmo, vou falar essas três coisas e vou encerrar. Quais são os próximos passos? Nós vamos ter seguro adicional para caso de invalidez, morte e sobrevivência, empréstimo consignado e também financiamento imobiliário, redução das taxas de carregamento, como eu disse, após nós ultrapassarmos o nosso ponto de equilíbrio, perfis de investimento para aqueles colegas que querem um perfil mais agressivo. Hoje o perfil da Fundação é conservador, mas nós devemos também oferecer um perfil moderado e um perfil agressivo. E também, uma última que está acontecendo agora, redução do prazo de portabilidade dos benefícios de prazo para a portabilidade e também para o benefício proporcional diferido de 6 meses. E acabou. Só deixando os meus contatos. Quem eventualmente quiser tirar dúvidas, fiquem à vontade, vocês podem encaminhar e-mail, vocês podem me ligar também, fiquem à vontade. O nosso objetivo realmente
é trazer a melhor e maior quantidade de informações para todos. Se quiserem também que eu vá no Estado fazer a apresentação, ou que a FUNPRESP Jude mande alguém, fiquem à vontade em convidar, será um prazer atender a todos, tá bom? Muito obrigado e até mais.